Bem-vindos! Começa agora um novo episódio do E2. A inteligência artificial tem vindo a popularizar-se por todo o globo, sendo utilizada mesmo nas tarefas mais simples e imediatas. As capacidades desta tecnologia estão em constante evolução, o que contribui para o crescimento de assistentes digitais capazes de manipular texto, áudio e imagem. Nos tempos que correm, em que o recurso à inteligência artificial é cada vez mais inevitável, questionamos-nos hoje sobre se a criatividade literária pode estar sob ameaça. São convidados deste debate João Santos Pereira e Sara de Almeida Leite. João Santos Pereira é especialista na área da inteligência artificial e coautor do livro Building Creative Machines, que explora como é que a inteligência artificial pode ser integrada de forma prática em processos criativos e empresariais. Sara de Almeida Leite é professora no ISEC Lisboa, onde coordena a pós-graduação em arte de contar histórias. Trabalhou como tradutora e escreveu obras e artigos dedicadas ao público infantil-juvenil. João, Sara, antes de mais, muito obrigada por terem aceitado o nosso convite. João, comece então por si. O Building Creative Machines parte da premissa de que as máquinas não são apenas ferramentas para tarefas repetitivas, mas que podem ser também extensões da criatividade humana. O que é que isso significa? Significa que temos que pensar numa nova forma de trabalhar. Com a ajuda da inteligência artificial, nós podemos desbloquear, e esse é o princípio que o livro defende, desbloquear espaço para a criatividade. Nós, neste momento, temos muitas tarefas que são extremamente repetitivas e que empatam, por assim dizer, a nossa mente com coisas que não têm, assim, tanto valor acrescentado. O que nós podemos entregar em termos humanos, que é efetivamente diferenciador, é exatamente a criatividade. Não apenas a inteligência, não apenas a lógica, não apenas o discorrer normal de A mais B, portanto C, mas pensar novas alternativas. A inteligência artificial permite explorar todo o espaço do conhecimento humano de uma forma bastante versátil, em particular a chamada inteligência artificial generativa, e este generativo é porque gera novos conteúdos a partir dos existentes. E com base nisso nós podemos pegar em hipóteses que não tínhamos considerado, podemos testar ideias novas e podemos considerar aquilo como pontos de partida. Atenção que não é a substituição da criatividade humana, é muito importante sublinhar isto. É uma maneira de conseguir ultrapassar algumas limitações que nós temos de conhecimento, de tempo, de disponibilidade para conseguir ir mais longe. E de que forma é que essa capacidade generativa desta inteligência artificial não pode acabar aqui por interferir na parte criativa? Interfere na medida em que nós nos desresponsabilizamos do processo. E isso é um risco, e é um risco claríssimo, e eu, enquanto professor, também vejo isso enquanto um risco na sala de aula. Porque, como a inteligência artificial permite dar respostas adequadas, algumas até bastante simpáticas, então eu posso simplesmente, como em inglês se diz, take the back seat. Portanto, removo-me do processo, a inteligência artificial faz o que eu tenho que fazer, entregue aquilo como eu e pronto. Isto é um risco acabado, é perigoso, isso pode e deve ser feito quando estamos a falar de um método de trabalho que é separativo, ou seja, há tarefas que são repetitivas, há tarefas que são corriqueiras, essas podem ser entregues à inteligência artificial. Há outras que devem pertencer ao humano. Quando uma tarefa é mais avançada, eu devo trabalhar de forma mais híbrida, em que aquele agente ou aquele programa serve como um assistente meu, como uma extensão minha e não apenas como algo a repetir. Sim, exatamente. Sara, no mundo em que a inteligência artificial já influencia tanto o nosso dia-a-dia, qual é que deve ser o seu lugar na literatura, se é que ela deve ter um lugar? Não sei se deve, mas pode, certamente pode. Eu concordo com aquilo que foi dito pelo João, não tenho nada a opor, no sentido em que, de facto, a inteligência artificial não pode substituir-nos na nossa criatividade, na nossa sensibilidade, na nossa consciência, mas é um aliado, sem dúvida, em qualquer tarefa, e eu já tenho utilizado nas tarefas criativas, de escrita criativa, e devo dizer que até dá muito trabalho. Quando nós usamos a inteligência artificial de uma forma consciente, de uma forma cuidadosa, criteriosa, com o objetivo de realmente chegar a um resultado que seja satisfatório, isso dá muito trabalho. E às vezes eu dou por mim a pensar, eu não quero agora, neste momento, usar a inteligência artificial, porque senão vou demorar muito mais tempo. Porque, de facto, gera-se ali um trabalho conjunto
e há quem queira chamar e proponha chamar a inteligência artificial não artificial, mas inteligência aliada, ou se calhar inteligência global, porque de facto é fantástico nós podermos, entre aspas, dialogar com uma entidade que representa todo o saber, toda a experiência dos seres humanos, todos. Portanto, isso é fantástico, eu acho que isso não deve ser desperdiçado. Mas não quer dizer que eu esteja aqui a defender que os escritores agora devem inspirar-se através de diálogos com a inteligência artificial para escrever os seus livros. Não é que devam, mas certamente podem. Podem, porque isso acaba por ser uma fonte de inspiração ou um estímulo como qualquer outro. De que forma então é que a inteligência artificial pode vir aqui a ter este papel de aliado? Vou dar um exemplo muito concreto. Eu escrevi um romance. Não utilizei a inteligência artificial para o escrever, mas recorri à inteligência artificial para fazer a sinopse. Os editores pedem sempre sinopses aos autores. Portanto, às vezes eu pensava, nós podemos pensar, que quem faz a sinopse é o editor ou uma equipa e que não é o escritor que faz a sinopse do seu romance, mas na realidade é pedido ao escritor que faça a sinopse. Eu não sei se os outros escritores gostam de fazer sinopses, mas eu acho horrível, detesto fazer esses resumos da obra que escrevi. E como não me apetecia fazer, pensei, vou recorrer à inteligência artificial. E achei fantástico porque nem sequer submeti o texto inteiro para ser lido e depois resumido pela inteligência artificial. Eu simplesmente expliquei como é que era o enredo, como é que era a história, expliquei qual era, aliás, até a conclusão, como é que terminava, e disse, atenção, porque eu não quero que o resumo, que a sinopse, refira como é que a história acaba. Sim, e aquilo respondeu-me, sim, não vamos dar spoiler às pessoas. E fez uma coisa ótima. Sim. E tocando agora nesse ponto da inteligência artificial aqui no meio literário, em janeiro de 2024, a escritora japonesa Rikuden, ela ganhou o mais importante prémio literário do seu país e admitiu, pois, que 5% do seu romance foi escrito pelo ChatGPT. Uma vez que o uso da inteligência artificial parece cada vez mais inevitável na produção criativa, eu gostava de lhe perguntar como é que, por exemplo, deve funcionar o sistema de acreditação do autor. Isso é uma pergunta que ainda está muito pouco regulada e vai decorrer muita tinta. Eu acho que, acima de tudo, é necessário uma transparência completa. Se estou a utilizar a inteligência artificial, explicar de alguma forma e de uma forma clara e transparente que, sim, senhor, estou a utilizar a inteligência artificial e utilizei-a para estes fins. Utilizar para uns 5%, 10% de trabalho, por exemplo, não me choca nada. Ou para rever ou para limar algumas arestas de um texto. Ou, de repente, eu tenho parágrafos que destoam, ou o tom não é o certo, ou não estou ali a conseguir encontrar a linguagem. Posso pedir ali uma ajuda, aquilo dá um jeitinho, resumos, ótimo. Ou então, excesso, olha que, quer dizer, por exemplo, este capítulo está com muito mais páginas do que devia ter. Tento resumir isso a dizer a mesma coisa. Isso é fantástico, quer dizer, a inteligência artificial é ótimo para isso. Como é que eu acredito? Eu, em termos de direitos de autor, efetivamente, o autor continua a ser protegido enquanto interveniente humano e depois, desde que seja bem designado o auxílio que teve a nível da inteligência artificial generativa, que normalmente é o que se pretende, a partir daí temos duas hipóteses. Ou simplesmente não se considera essa acreditação, é apenas um disclaimer, ou então existe um fundo de reserva em que, e isto é apenas uma ideia, vamos dizer, eu utilizei 10%, o autor utilizou 5%, ótimo. Eu recebo 1000 de direitos de autor deste livro. Então 50 vão para um fundo de reserva de proteção de direitos de autor global, por exemplo, em que eu assumo isso e é uma maneira também de proteger a indústria criativa. Sara, considerando também este exemplo, por exemplo, se a inteligência artificial for utilizada com vista a melhorar, por exemplo, a qualidade da escrita ou até mesmo na própria revisão e na tradução, o seu uso na literatura torna-se mais aceitável, digamos assim? Por acaso, essa história da qualidade da escrita, aí já acho que é muito discutível. O que é isso da qualidade da escrita numa obra literária? Não sei se sabe que já houve um estudo feito nos Estados Unidos sobre a leitura de poemas, em que davam às pessoas 10 poemas, 5 eram escritos por autores consagradíssimos
ingleses e acho que ingleses sobretudo, e os outros 5 eram feitos gerados pela inteligência artificial, a quem foi solicitado que fossem criados poemas novos, mas com base no estilo daqueles autores. E as pessoas que leram, que não eram especialistas, lá está, não eram professores universitários de literatura, eram pessoas comuns, acharam que os poemas gerados pela inteligência artificial eram melhores, não é? Pensaram que eram produzidos por humanos e acharam melhores, gostaram mais. Portanto, em termos de qualidade, se calhar acharam que tinham melhor qualidade, porque eram mais compreensíveis. Portanto, essa questão da qualidade da escrita literária eu acho que é extremamente subjetiva e discutível e, portanto, eu não sei até que ponto se poderá confiar na inteligência artificial para melhorar a qualidade de uma obra literária. Se for uma obra técnica, científica, talvez, mas se for uma obra literária, se calhar vai estragar a qualidade, que até pode ser complexo e denso, não é? O texto pode ser difícil de perceber para muita gente, mas essa dificuldade faz parte da obra. É preciso não esquecer que um leitor que realmente queira ler uma obra literária pretende que haja nessa leitura uma espécie de telepatia. Há um autor que é o Junot Díaz que fala sobre isso. Ele diz que o romance é o que nós temos de mais próximo da telepatia. E eu acho que isso é que não se pode perder na arte literária sobretudo, que é um encontro de consciências. E só pode haver um encontro de consciências se houver um autor que genuinamente escreveu e um leitor que lê com interesse de conhecer a mente desse autor. E quando metemos a inteligência artificial pelo meio, estamos a estragar esse encontro, estamos a desvirtuá-lo. Sara, muito obrigada. A falta de familiaridade com o potencial da inteligência artificial pode levantar preocupações sobre o futuro da criatividade literária. Mas o que pensa a população sobre isto? O E2 saiu à rua para descobrir. A partir do momento em que as pessoas começarem a valorizar mais um trabalho feito por um computador e não por um ser humano, é um risco para todos os autores. Acaba por mesmo roubar este trabalho e até pode roubar carreiras ou dinheiro a muitas pessoas que precisam, especialmente estes artistas e autores. Tudo o que vem da mente humana já é extraordinário e estarmos a pôr uma máquina a tirar essa criatividade, esse trabalho às pessoas, é que basicamente tirar o trabalho às pessoas e discordo completamente. Perde-se um bocadinho a essência na questão da escrita. Não é bem o autor que escolhe as suas palavras, que exprime os seus sentimentos nas palavras. A inteligência artificial, por um lado, vem ajudar-nos. Portanto, se a obra não for toda feita por aquilo e só nos der mais ou menos uma ideia, não acho mal de todo, sinceramente. Uma ameaça eu acho que hoje em dia ainda não. Eu acho que pode ser ainda um complemento. Se for para ajudar a nível técnico, ou seja, de escrita da parte toda teórica e técnica, eu acho que é ok. Agora, se for a parte criativa, não. Um bocadinho no sentido da comparação, de pesquisar até algumas fontes inspiradoras. Portanto, acho que usado com peso e medida talvez possa ser até útil. E o principal não é se usou IA ou não, é se aquilo tem validade, se tem impacto e se funciona, né? Tendo em conta então estas opiniões que acabámos de ouvir, João, como é que perspectiva o futuro da arte, não só da arte literária, como é que perspectiva então o futuro da arte perante a irreversibilidade da inteligência artificial? Enfim, vamos ainda ver se isto, a inteligência artificial é de facto tão totalmente irreversível assim. Não nos podemos esquecer de que há uma história que está pautada por os chamados invernos de inteligência artificial, em que houve um grande entusiasmo e depois as coisas arrefeceram porque afinal aquilo não era assim tão bom. Este parece ser diferente, mas ainda é cedo. Em todo o caso, eu acho que estamos numa situação em que, a nível artístico, vamos entrar, não sei se é uma espécie de pós-modernismo em que, de repente, a morte do autor, que foi descrita pelos filósofos franceses do século XX, vai efetivamente acontecer de alguma forma em alguns géneros. Atenção, eu acho que vai haver sempre espaço, vai haver espaço para esta intimidade literária. E vai haver espaço para um conjunto de outros, enfim, produtos, não sei se poderão ser chamados de artes, eu teria as minhas dúvidas, que o mercado quer. Porque, efetivamente, o que esta inteligência artificial faz, a generativa, pega no total do conhecimento e naquilo que, de facto, as pessoas gostam e reconhecem e gera algo que é familiar com base nisso.
E, portanto, por isso é que há um grau de conforto nas respostas da inteligência artificial generativa. Não é suposto aquilo afetar-nos. Enquanto uma arte deve de facto um contacto, algo que nos afeta, algo que nos transcende, algo que parte para um outro horizonte, algo que explora os limites do nosso conhecimento e da nossa experiência humana e vai um bocadinho mais além, e essa unicidade é a experiência única e indivisível daquela pessoa. Isto é uma amálgama. Isto é a definição de arte que foi prevista pelo Aldous Huxley no Admirável Mundo Novo. Exatamente. Coisas que as massas em geral apreciam imenso, mas que têm um valor, enfim, é muito baunilha, por assim dizer. Sara, faço-lhe então a mesma pergunta, tendo em conta estas opiniões que nós acabámos de ouvir. Como é que perspectiva então o futuro da arte perante esta nova tecnologia? Eu acho que na linha daquilo que o João disse, de facto imagino que haja qualquer coisa como dois mundos, não é? Duas opções, e vai existir provavelmente uma arte antiquada, digamos assim, que é produzida da forma tradicional por autores de carne e osso, e depois se calhar uma arte para quem quiser e para quem gostar, admissivelmente produzida por inteligência artificial e em que se calhar até há autores, não é? E as pessoas podem dizer, olha, já leste o livro do autor tal, mas qual? Aquele não sei quantos, mas esse é artificial ou é normal, ou é natural? Não, este é artificial, mas é muito bom e tal. Eu acredito que isto se banalize a esse ponto. Portanto, que haja autores que as pessoas apreciam e que sabem que são artificiais, que não existem, mas que escolhem seguir e ler e gostar, porque a arte também tem que permitir sempre isso, não é? Que as pessoas escolham aquilo que querem apreciar. E desde que, lá está, haja essa consciência, haja essa noção. Não existe aqui uma preocupação que essas profissões ligadas ao universo criativo, o escritor e os artistas, possam estar sob ameaça por esta tecnologia? Eu penso que estão sob ameaça, sobretudo, os tradutores, não é? O trabalho do tradutor é um trabalho que, neste momento, é extremamente ingrato, porque os tradutores, na melhor das hipóteses, acho eu, tornam-se revisores. Ou seja, há uma inteligência artificial que é utilizada para fazer a tradução, não é? O grosso do trabalho, e depois o que o tradutor tem de fazer é verificar se aquilo ficou bem feito ou não e corrigir. Mas acaba por se tornar um mero revisor. Eu só espero que os tradutores possam continuar a ganhar a sua vida fazendo esse trabalho, que não seja mal pago, porque é apenas um trabalho de revisão. Porque, de facto, a vida do tradutor neste momento está bastante difícil nesse sentido. Ou facilitada, se quisermos, se o tradutor puser a inteligência artificial a traduzir, não é? Mas depois quem é que lhe paga? Se calhar ele não, acaba por não ser necessário, ele ou ela. Temos mesmo que avançar. João, de acordo com algumas estimativas citadas no livro, a inteligência artificial pode vir a contribuir para mais de 3% do PIB nacional português. Apesar desta percentagem encorajadora para a economia, não existe o perigo, no sentido também daquilo que a Sara estava a dizer, da inteligência artificial vir a ameaçar estas profissões? Sem dúvida. Aliás, aquilo que isso viu-se com todas as tecnologias disruptivas na história. O potencial económico muitas vezes é substantial, mas há períodos de adaptação que podem ser extremamente desconfortáveis para o mercado de trabalho. Há profissões que vão estar ameaçadas, os tradutores é um caso, as indústrias criativas e marketing, por exemplo, são nitidamente aquelas que mais ficam sobre... com o alvo deste género de tecnologia, de geração de conteúdos novos, pronto, por isso. O que é que pode acontecer e deve acontecer? O chamado upskilling e reskilling que se ouve nos recursos humanos. As pessoas aprendem novas técnicas, aprendem adaptam-se a uma nova realidade económica e novas profissões e novos mercados vão surgir. Portanto, é estar muito atento a isso e não tentar lutar demasiado contra a corrente. Há coisas que é importante defender, mas há coisas que, em particular, numa perspectiva de vida e de emprego da pessoa, saber adaptar-se. Neste caso, como é que então estes profissionais se podem adaptar? Ter a noção do que é que existe e o que é que pode vir a existir. Um dos grandes problemas da nossa perspectiva humana neste género de tecnologias é que nós normalmente tiramos uma fotografia e dizemos isto é a realidade. Não, nós temos que ser precisamos de ser preditivos, mesmo que nos enganemos. E, portanto, não é a realidade de hoje, é a realidade daqui a 5 anos que nos importa.
e estar sempre a ver o que é que vai surgindo. Não é ser proficiente na utilização dessas ferramentas. Isso é útil. Mas mais importante do que isso é saber o que é possível e saber quais são as lacunas, de modo a que a pessoa se saiba posicionar como diferenciadora. Avançando então, Sara, no podcast Isto Não É Só a Europa, mostrou a sua preocupação com o empobrecimento do vocabulário atual dos jovens portugueses, que cada vez mais conta com siglas e acrónimos importados do inglês. Acredita que existe alguma relação entre este empobrecimento do vocabulário e o aumento da utilização da inteligência artificial? Não sei se a inteligência artificial por si tem esse efeito. Eu penso que o problema maior aqui é a utilização das tecnologias digitais, não propriamente da inteligência artificial, a não ser que consideremos que todas as tecnologias digitais implicam a utilização da inteligência artificial. Não é? Num sentido mais lato, até implicam. Mas penso que sim, que tem um bocadinho que ver com isso. Provavelmente não é o único fator influenciador, mas é um dos, sem dúvida. De que forma então é que estas tecnologias digitais podem então influenciar o vocabulário e estas competências? Bem, desde logo, porque isso implica uma leitura e uma escrita muito mais imediatas, que normalmente não se coadunam muito bem com a reflexão mais demorada, com o aperfeiçoamento textual. Quem é que vai aperfeiçoar aquilo que escreve em mensagens, em publicações, em comentários, nas redes, etc. Não há essa preocupação, não é, com o aperfeiçoamento textual, e depois também todo o tempo que estamos a olhar para ecrãs é tempo que não estamos a utilizar para ler obras impressas, e a leitura no material impresso está provado cientificamente, julgo eu, pelo menos pelo que tenho lido, é muito mais eficaz no sentido de produzir esses efeitos benéficos, de melhorar e desenvolver o domínio linguístico. E, portanto, quanto mais lermos nos ecrãs e menos lermos em papel, mais pobre vai ser até a nossa capacidade de interpretação daquilo que lemos. Portanto, então, avançando então agora para a última pergunta. João, de acordo com uma notícia no Jornal de Negócios, já existem cerca de 200 livros escritos por inteligência artificial a serem vendidos na Amazon, só escritos mesmo por só inteligência artificial. O que é que isto, na sua opinião, também enquanto autor, significa para o mercado literário? Bem, é importante dizer que o livro Building Creative Machines, nós utilizamos muito da inteligência artificial para formular texto, para estruturar uma série de coisas. Portanto, depois todas as ferramentas utilizadas foram muito diversas, e o livro é todo ele um exemplo do uso dessas ferramentas, está listado depois no final do livro. Eu acho que depende, na linguagem técnica, e ouvimos isso nos vídeos mostrados, uma linguagem técnica, eu acho que é perfeitamente razoável e adequado utilizar isso, sendo que tem que haver, o autor torna-se uma espécie de editor. A nível da criação literária é outra coisa. Eu acho que voltamos a esta existência do novo mercado que está a surgir. Tal como já existem influencers que são puramente digitais, vai haver um mercado de artistas puramente digitais e de agentes puramente digitais que vão ter, naturalmente, um elemento humano por trás. É só isto que nós temos que estar preparados, aceitar isso como uma nova realidade, assegurar que os direitos dos autores estão protegidos e, o mais possível, ser tudo transparente. João e Sara, mais uma vez, muito obrigada por terem aceitado o nosso convite. Termina assim mais um debate do E2, desta vez sobre os possíveis impactos da inteligência artificial na criação literária. O episódio de hoje fica por aqui. Entretanto, podem acompanhar-nos nas nossas redes sociais e digitais e rever os nossos episódios na RTP Play ou no YouTube, em E2 ESCs. Desejo-vos uma excelente semana. Até breve.